Bom dia, York! Bem aqui no pós-natal, a cidade está tranquilinha, muita coisa fechada. Não sei se é pelo horário, porque não está tão cedo mais não, já tem umas 10 e tanto da manhã. E esse sol que vai ficar nessa altura só, e olha lá. York, aqui no norte da Inglaterra, região da antiga Northumbria, agora Yorkshire, ela tem origens ainda do Império Romano. Tanto é que o Constantino I morreu aqui, né? E aí era um assentamento romano que chamava Eboracum, alguma coisa assim, mas está relacionado com um tipo de árvore que tinha aqui, claro, e aí em latim, né? Mas com um tipo de árvore que tinha aqui, aí deram o nome de Eboracum. York é outra história. E é uma das cidades bem antigas, tradicionais, rota, sempre foi na sua história rota de muito comércio. Na história um pouco mais recente, comércio de lã, de tecidos em geral. A cidade foi fundada em 71 depois de Cristo. Então consegue imaginar, romano. Aí depois, claro, não era Inglaterra, né? Depois teve Viking, aí teve Rei Normando, e aí, é longa a história. Vamos começar pelo nome da cidade. Eboracum, como eu falei, era de uma árvore aqui da região, em latim, tinha esse nome, Ebora, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido. E ficou dessa forma. Mas, depois, quando chegaram os anglo-saxões, né, vindos ali da região de hoje, da Dinamarca, aí eles começaram a mudar o nome da cidade. E aí, quando chegaram os anglo-saxões, né, os Danes, eles renomearam a cidade para Evorog. Se não me engano, é claro que a pronúncia não é essa, mas seria a cidade de Javali, né? Evorog. Depois virou Evorik. E aí, mais tarde, virou Jorvik. Jorvik, depois, quando William, o conquistador, que veio da Normandia e reinou e ficou como rei de boa parte aqui do que hoje é a Inglaterra, aí de Jorvik virou York, e aí a cidade de York. Para quem não está acostumado, cemitério aqui na Inglaterra, Reino Unido, ele é bem simples, é sempre uma pedra no chão. E é legal de visitar, porque são bem antigos, né? E normalmente próximo a uma igreja. Mas essa daqui, ela tem uma história interessante. Tá ali, ó. John Palmer, conhecido como Richard Turpin, um notório ladrão de cavalos. Eu não sei necessariamente o porquê que é famoso, mas ele foi enforcado aqui na região aqui de York, quando capturaram ele. E só curiosidade besta, né? Ele, quando foi enforcado, pediu para comprar roupas novas para ser enforcado. E como ele era um ladrão de cavalo, ele sabia que ninguém ia chorar por ele no dia do seu enforcamento, ele contratou pessoas para chorarem para ele, né? E assim, essa história ficou famosa. E o cemitério muitas vezes são utilizados como parque, praça. Esse daqui não tem banco, mas muitos tem até um banquinho para sentar. Olha lá a igreja. Às vezes o pessoal vem para almoçar mesmo aqui, né? E o tal do Richard Turpin não era só um ladrão de cavalo, né? Também era assassino, etc, etc. Foi dono de um pub, né? É aquela bem história de filme e série mesmo. É bem pertinho aqui, aqueles bairros que a gente vê em filme, né? As casas todas iguais, aqui parece ser bem mais simples. As portas ficam diferentes, né? Porque imagina, se você chegar... Aqui ainda que elas são brancas, mas se você não fizer uma porta diferente, você não sabe qual que é a sua casa e qual que é a do outro. E aí o William, o Conquistador, quando da Normandia, né? Estava conquistando toda essa região aqui da Inglaterra, a cidade se rebelou contra ele. E para criar uma proteção e garantir a sua conquista, ele construiu uma primeira torre de madeira, que foi destruída, e aí construiu uma segunda aí já de pedra, que é essa torre aqui. É bem pequena, né? Porque realmente era uma torre mais para segurança, etc. Mas armamentista. Eu falo que a história daqui não é tão fácil de entender, né? Que é muita... Claro, toda história é complexa, mas essa daqui da região é bem complexa. Aqui então, no começo da fortaleza, a conquista normana, a cruzada, a Carta Magna, os judeus que foram exilados aqui na Inglaterra, Guerra de Independência da Escócia, Guerra de 100 Anos,
Aqui, se não me engano, a Peste Negra, a Guerras das Rosas, Reforma Inglesa, Union of the Crowns, daí eu já não sei, Gunpowder Plot, Guerra Civil Inglesa, Rebelião Jacobina, Guerras Napoleônicas e Primeira e Segunda Guerra Mundial. Claro que aqui um pouco menos, né, relacionado diretamente com essa fortaleza, mas essa daqui, essa torre, foi a principal torre da Inglaterra durante muito tempo. E aqui é uma confluência dos dois principais rios aqui da região, por isso que ela é estrategicamente localizada. E aqui na parte central da cidade tem o Golden Fleece, esse lugarzinho aqui, ó. Esse daqui é a hospedaria mais antiga da cidade e também com um pub ali no térreo. Sabe aqueles lugares que você vê em filme que tem o pessoal chega, né, de cavalo, aí tem o bar que eles comem alguma coisa e dormem no andar de cima? É tipo esse aqui, né, é o Golden Fleece. E ele é datado de no mínimo 1503. E ele é bem em frente aqui ao Shambles. Shambles é essa rua de comércio bem estreita, né? Olha aqui, bem estreitinha mesmo. E ela é a famosa rua que inspirou o Beco Diagonal de Harry Potter. É uma rua bem no estilo medieval ainda, com muitas casas em construções, né, em aquele formato, né, aquele padrão em chamel. E também muitas edificações ali do século XIV. Olha lá a loja. The shop that must not be named. E ali, a loja de varinhas aqui, ó, na vitrine. Infelizmente, como acabou de passar o Natal, eles não abrem hoje. Só vai abrir a partir de amanhã. E, infelizmente, só hoje o dia para ficar aqui. Tá bom. E aqui, ó, na parte dos fundos, então, olha lá as construções em chamel. As madeiras já tudo torta, vielinhas. E aí vai dar direto ali na The Shambles. E aqui é a parte antiga aqui do Shambles. Tudo bem que é um quarteirão só, né? Uma quadra só. Né? Olha aqui, as lojas estão tudo fechadas. Não dá nem para aproveitar um pouco para ver como é que elas são, né? Mas olha as construções em chamel. As casinhas tudo torta já, né? Por isso que lá no Beco Diagonal também, né, as lojas são tudo meio tortas, etc, etc. Olha que legal. Ali as lojas, tudo torta. Pior que não é torta de propósito, né? Eu acredito que não. Isso aqui foi a ação do tempo mesmo. Não sei se dá pra ver. York também é famosa pela questão de bruxaria, não só por conta do Harry Potter, né? Mas tem aqui um hotel, Hocus Pocus Tiny Hotel. E olha lá, que tem na vitrine do hotel. Não que esteja conectado com bruxaria. E essa é a construção mais antiga aqui da cidade, ainda em pé, de 1316. Né? E já tinha uma alvenaria ali no térreo, mas dá pra ver que é bem moldada ali, meio... Não sei exatamente qual que é o sistema construtivo, né? Mas você vê que era meio arredondado, etc. Quase que feito à mão. Provavelmente era feito à mão, né? Obviamente. 1316.
E aqui é a Catedral de York. É a maior catedral gótica do Reino Unido. Realmente, aqui na imagem, acho que não dá para ter ideia da dimensão, do tamanho. É grande, grande mesmo. Vamos ver se vai rolar entrar. Olha aqui a parte da entrada principal dela. Linda. É linda. E dá para visitar. Porém, sempre fazemos algumas escolhas, não é mesmo? 20 pounds para entrar. 20 pounds. Dá uns 140 reais para entrar. Essa eu vou pular. Só para ter uma ideia da locação, né? Tem uma praça aqui na frente. Já volta a ter aquelas casas mais antigas, que são bem legais, né? A infraestrutura é meio complicada, mas são bem legais. E logo em frente aqui, a catedral. E aí, por último, pegar aqui o pôr do sol na muralha da cidade. Só precisa encontrar a entrada. Tem que achar. E agora a caminhada aqui em cima da muralha. Aí tem uma torre, que é a primeira parada aqui. E olha como que era o portão. Esse portão pegava, descia e aí fechava a entrada da cidade. Agora é continuar. E aí, ó, caminhando aqui pela muralha. Por aqui se protegia e jogava arco e flecha. E por aqui se bebe, se come. E a catedral ali no fundo. Continuando aqui pela muralha. Um jardinzinho aqui, uma casa humilde. E a muralha é bem fininha. Tem algumas partes dela, uma passagem bem apertada aqui. Algumas partes dela já tem uma situação mais alta aqui. Não sei se é para dar comando, visualização. Passagem de flechas aqui. Mas não é uma muralha muito alta, não. E aí, no fim de uma dessas passagens aqui pela muralha, mais uma torre, provavelmente mais uma entrada, que deve estar ali embaixo. Ó, a parte de fora da cidade e a parte murada da cidade. Agora, descer. Ih! Tá bom. E aí, o beco de diagonal à noite. De novo, as lojas fechadas, né? Tem uma, duas lojas abertas só. Pelo menos tem menos movimento agora. Bem mais tranquilo.